Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, mas também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a esse canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de darmos início ao nosso Evangelho, aqueles recadinhos básicos, quais são? Se inscreva no canal, faça favor, é grátis e ajuda o canal a crescer. Da mesma forma, o sinalzinho de positivo que tem aí embaixo, o like, importantíssimo para o YouTube entender que está sendo conteúdo relevante e possa distribuir para o maior número de pessoas. Da mesma forma também, quando você compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, você faz o canal ir mais longe, faz com que o vídeo alcance pessoas que talvez estejam precisando ouvir a palavra, precisando tomar um puxãozinho de orelha. Então compartilhe esse vídeo aí em todo ideia. Compartilhe, faz favor, ajude nós. Comentando também é o nosso canal de comunicação entre nós e vocês. E da mesma forma dá engajamento pro canal. O YouTube também tem uma relevância nos comentários. Eu não sei como que funciona lá o negócio do YouTube, mas falam que é importante comentar. Então comente. E tem um sininho aí do lado direito aí, perto do botão de inscrição. Aciona ele, que aí você vai ser notificado de toda nossa movimentação aqui nesse canal. Foi. Se você vai realizar o Evangelho no lar aí na sua casa, tá? Antes de você iniciar, separa aí a sua garrafinha, o seu copo com água, para que ao final do Evangelho a espiritualidade fluidifique essa água, colocando ali o que você está precisando para o momento, né? Às vezes um momento de tensão, um momento de tristeza. Então eles vão colocar assim, digamos assim, um remedinho para ajudar a passar por esses momentos turbulentos, tá? Lembrando que se você mora com alguém, você pode colocar uma garrafinha, um copo para cada pessoa que mora junto com você, porque aí é direcionado essa água fluidificada em específico para cada um. E se você quiser enviar orações para alguém em especial, caso seu coração, né, esteja pedindo, você pode anotar o nome desta pessoa aí no seu caderno, na sua agenda, enfim, onde você preferir, tá? Se essa pessoa ela estiver encarnada, junto do nome dela, você vai colocar o endereço. E se ela estiver hospitalizada, você pode colocar o endereço do hospital. Agora, se ela já estiver desencarnado, junto do nome, você vai colocar a data do desencarne desta pessoa. Lembrando que é importante a gente ter fé para que as nossas orações sejam levadas e chegue até o espírito ou até a pessoa em específico. Foi? Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra prepare o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim seremos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir. E que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças. E que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que estamos acompanhando que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se estiver aqui ou aí algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para darmos início ao nosso Evangelho, vamos fazer uma leitura de uma mensagem. E a mensagem de hoje foi escrita por Vera Jakubowski. Vera Jakubowski. Acho que é isso. Vamos lá. Não nascemos para fracassar. Cada um de nós tem sua missão no mundo de superação, de crescer e de aceitação. Nosso destino é a luz como seres em evolução.
somos centelhas divinas que se iguala a partículas da criação perfeita de Deus. Vera Jakubowski. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 21. Nós vamos ler o item 4. Lembrando que a gente faz um resumo para a leitura não ficar muito extensa. A de hoje, então, ela é curtinha, tá? Se você tiver uma oportunidade e um tempinho, rapidinho você lê ela inteira. E o título chama Missão dos Profetas. É comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição passam a ter o mesmo significado. Um homem pode então ser profeta sem fazer profecias. Esta era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Entretanto, é certo que houve profetas que tinham previsão do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Quando se fala de profeta, logo se vem na cabeça aquela pessoa que prevê o futuro. Não é bem assim. Só que o Evangelho, ele é um livro mais atual que existe. Por quê? Na época de Jesus, esses que se diziam, ou que se eram denominados profetas, se aproveitavam da ignorância, quando falo ignorância, em relação a entendimento das pessoas daquele tempo, por não saberem administrar tal habilidade, vamos dizer assim, daquela pessoa que se dizia profeta, e essa pessoa abusava, na maioria das vezes tentando angariar matéria para si mesmo, se aproveitando da ignorância dessas pessoas que até então não tinham entendimento. O que era um profeta? Para eles era aquela pessoa que previa o futuro. E hoje, quando eu falo que o Evangelho é o mais atual, hoje acontece a mesma coisa. Hoje, só que hoje é o quê? É o influencer, é o blogueiro. Quantas vezes a gente vê na internet passando pessoas dizendo que em tal data vai acontecer tal fato, ou que você deve fazer isso ou aquilo porque o ano que vem vai acontecer aquilo. E a gente se deixa levar por falsos profetas. Qual que é o nosso modelo e guia? Na questão 625 do Livro dos Espíritos está bem claro. Jesus. Modelo e guia é Jesus. Jesus era um profeta. Podia fazer o que quisesse. Mas ele veio transformar ações em exemplos. Essa é o verdadeiro ato do profeta. A palavra profeta, profetizar é isso. Você ensinar através de exemplos. Todos podemos virar profetas. Não na forma que todo mundo imagina de prever o futuro. Há situações que sim. A gente sabe que hoje, até aqueles profetas de antigamente, era por conta da mediunidade aflorada. Hoje em dia, Chico Xavier conseguia prever o que iria acontecer. Alguns médiuns aí que são mais aflorados, que estão um pouco mais evoluídos, conseguem prever o que vai acontecer. Mas a base da palavra profeta é o quê? Ensinar. Eu vou usar um verbo. Cristianizar. Existe esse verbo? Desculpa, Aurélio, eu inventei agora, mas cristianizar, passar os ensinamentos de Cristo. Eu cristianizo, ele cristianiza e nós todos vamos cristianizar. E aí você se torna um verdadeiro profeta.
E como você vê se aquela pessoa realmente é um profeta? Pelos seus frutos. Já parábolas passadas aí, se reconhece a árvore pelo fruto. O profeta não é só aquele que fala bonito, porque às vezes a pessoa, quando tem o dom da palavra, a gente vê muito hoje na internet, ela consegue arrastar multidões, transformando pessoas em fanáticas. Mas o verdadeiro profeta é aquele que dá bons frutos, que não precisa falar nada. Vamos pegar como exemplo o nosso Chico Xavier. Nunca se vangloriou. Pelo contrário, ele se diminuía. Mas se a gente vê a quantidade de frutos que ele deixou aí para a humanidade, é imenso. Então, tome cuidado com a palavra profeta. Quando você quer denominar alguém profeta, entenda que profeta não é aquele que vai falar para você que você vai arrumar um namorado, que você vai casar, que você vai ganhar na Mega Sena. Tá aqui os números da Mega Sena. Não. O verdadeiro profeta é aquele que vai te dar margem, vai te dar amparo, vai te dar sustentação para você mudar sua moralidade. E aí, quem sabe, no futuro, os papéis se inverterem. Você ser o profeta que vai poder amparar o ajuste moral de alguém ou de pessoas. Como o Renato diz, o profeta é aquele que vem para instruir a gente a fazer as coisas certas, a tomar as atitudes certas. Porém, hoje a gente vive num mundo onde a gente tem vários falsos profetas. E a nossa carência, o nosso vazio faz com que a gente acredite naquilo que a nossa carência quer que acreditamos. E esses profetas estão aí para isso, para falar o que a gente quer ouvir e aí transformar essa instrução do profeta num fanatismo. Então, ao mesmo tempo que a gente tá aqui para ser instruído por um profeta, a gente também tem que ter o cuidado de separar essas instruções, de separar as atitudes das quais vão nos favorecer e favorecer a toda uma humanidade, como daquelas que é simplesmente puro fanatismo. Eu estou seguindo uma onda, eu estou seguindo uma modinha, né? Porque os verdadeiros profetas, eles vão vir para nos instruir para o bem. Para o bem o quê? Praticar o amor, praticar a caridade, ajudar o próximo, né? Ter empatia. E não de eu apontar o erro do outro, esquecer do meu. Não eu criar uma guerra em nome de um Deus que a gente sabe que não prega a guerra, que não vai pregar o ódio, que não vai pregar a luta, que não vai pregar a morte de uma outra pessoa. Então a gente tem que saber que os verdadeiros profetas, eles vão vir sim, eles existem sim, eles podem prever o futuro sim, mas eles estão aqui principalmente para nos instruir para o bem, sem ser o fanatismo, sem ser olhando apenas para o meu eu, né? Trazendo um certo egoísmo para você. Então a gente tem milhares de profetas. O que a gente tem que ter é o discernimento de saber a qual seguir, a qual realmente está pregando os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo, e não simplesmente deixar me levar por uma onda. Porque a nossa carência ainda, o nosso vazio, faz com que a gente feche, coloque uma venda sobre os nossos olhos, não consiga enxergar, né, as verdades e se prenda no simples ato de prever o futuro, que é o que o Renato falou. Eu vou conseguir um namorado, eu vou conseguir
aquele emprego que eu quero, eu vou ganhar na Mega Sena. E, na verdade, o verdadeiro profeta, ele não está aqui para isso. Ele não está aqui para nos servir, né? Mas sim para mostrar essas nossas qualidades, as quais a gente tem que desenvolver para que toda uma nação, toda uma humanidade possa usufruir dessa benfeitoria, dessa minha virtude que vai ser exacerbada. Nossa, mas a minha virtude vai atingir a uma humanidade? Por que não? Se eu começar a fazer o bem, o próximo do meu lado também pode conseguir, e um próximo e mais outro. E quando a gente for ver, milhares de pessoas já estão praticando as suas virtudes de uma maneira correta. Então a gente tem que abrir bem a nossa visão, a nossa razão quando a gente trata de profetas. Saber, né, separar, nesse eu posso acreditar, nesse daqui há certas controvérsias. Porque foi o que o Renato falou, a gente tem que olhar muito as atitudes da pessoa, não é simplesmente o que ela fala. Porque falar, todo mundo pode falar palavras bonitas, todo mundo pode instruir, né, de certa maneira. Porém, a gente tem que ver as atitudes que estão por trás desses profetas. Chico Xavier é um exemplo disso. Ele nunca se vangloriou, né? Nunca se colocou num pedestal sendo soberano. Diferente quando a gente vê alguns profetas que dizem que estão num pedestal, se tem aquela soberba por ter certa mediunidade. Então aí, será que é um verdadeiro profeta? Será que esse profeta está aqui para realmente instruir para o bem, sendo que as atitudes dele não condizem com o que sai, né, da boca dele? Então a gente tem que aprender a separar muito, embora a gente nos deixe muito levar pela emoção e não pela razão. E não é errado aparecer pessoas que venham falar coisas que não vão acontecer. Talvez a espiritualidade colocou aquelas pessoas na Terra por algum motivo, né? Ou mesmo mãe, esposa é muito bom em profetizar as coisas, né? Não sei se tem sentido, né? Fala assim, não vai por esse caminho que vai dar ruim. E dá ruim. Então não é errado. Mas não é basicamente isso a intenção de um profeta. E tome cuidado, porque a gente cria os profetas. Às vezes esses falsos cristos não aparecem. Nós criamos. Exacerbando algo que talvez gostaríamos de ser. E normalmente a gente tem que repetir, acontece muito na internet. Às vezes a gente vê fulano aí que mostra que está sempre em restaurantes caros, carros bons, casas, viagens, e a gente coloca ele como meta, né? Nossa, eu queria ser fulano. Não é assim. Coloca como meta em ser Jesus. Quando você estiver numa situação difícil, ou pratica isso no trânsito, quando alguém te fechar, o que Jesus faria? Você acha que Jesus colocaria o dedo para fora e mandaria ele para aquele lugar? Eu acho que não. Começa a praticar isso aí. Começa a praticar em ser um profeta. Usa Jesus como exemplo e guia. O que ele faria? Na hora que eu vou falar algo, o que será que ele falaria? Numa briga, como ele agiria? Utiliza ele como exemplo e tome cuidado, principalmente com crianças e adolescentes que ainda a capacidade mental ainda não está bem formada e são muito influenciáveis. Há um tempo atrás tinha um negócio da baleia azul que conseguiu manipular crianças e adolescentes, levando pessoas até a morte. Então a gente tem que tomar cuidado com aqueles que nos cercam. Se você tem se você consegue falar para bastante pessoas, utilize esse espaço aí para alertar.
E saiba, vou repetir, você um dia vai virar um profeta. Depende de você, do estudo e praticar aquilo que você estuda. Resumindo, amor e a caridade. E aí, no futuro, as pessoas olharão para você e falar assim, esse aí é um profeta. É porque a gente já sabe quais são as instruções para o bem. Cabe o quê? A gente querer colocá-las em prática e quando alguém necessitar, a gente passar essas instruções também, porque todo mundo sabe quais são. Basta a gente querer. Quando a gente quer, quando a gente coloca em prática, a gente não deixa de ser um profeta também, espírito profeta, né? Digamos assim. Não vamos prever o futuro, mas nós vamos estar passando as instruções para o bem, tanto para comigo, como para com o próximo. A receita a gente já tem. Basta a gente começar a colocar, a praticar, né? Testar essa receita. E aos poucos a gente vai nos instruindo e instruindo aos demais que estão ao nosso redor também. Mas para isso é preciso nós queremos, né, fazer essa transformação. E, mais uma vez, aprender a refletir e a separar o joio do trigo. Aquilo que realmente é um profeta e aquilo que está indo pelo lado de fanatismo. Aquilo que está expondo algo em benefício próprio e aí levando toda uma multidão junto com ele, acreditando que aquilo é uma verdade soberana. Então a gente tem que aprender a refletir quais seriam essas verdadeiras instruções para o bem, tanto minha quanto os demais que estão ao meu redor e de toda uma humanidade, porque a gente vive numa sociedade gigantesca, né? Então a gente tem que aprender a refletir e separar o certo do errado. Quer ver um exemplo aí para concluir de fanatismo que está bem claro aí nos últimos anos? Levou multidões a, vamos dizer assim, perder a cabeça. E até mesmo a gente sabe de muitos espíritas que se deixaram levar na política, a esquerda e a direita, sendo que fulano foi tratado como mito. Eu não estou aqui para defender um ou outro, eu nem gosto de política, eu nem ligo para política, para falar a verdade. Eu não estou nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o centro, nem para nenhum lugar. Porque ninguém está em prol do povo. Isso é fato. Mas teve um que foi tratado como mito, que levou pessoas ao um fanatismo que difícil de entender nos dias de hoje. E aí quando a gente volta falando que no passado era assim, por conta da ignorância, por conta de espíritos estarem ainda num grau evolutivo muito abaixo, a gente traz, fazendo um paralelo com hoje, parece que nada mudou. As pessoas ainda continuam ignorantes, se deixando levar por alguém que tem uma boa conversa, que sabe manipular aquilo que quem a segue quer ouvir, transformando pessoas em seres, em robozinhos. Ou melhor, quem assistiu aí o filme no Minions, que era, eles estavam sempre procurando um profeta, né, para poder idolatrar, transformando todos em Minions. Aí, então tome cuidado com essas pessoas que nós colocamos como profetas. É isso? Só que você mexeu no vespeiro, né? Tá bem aí. Falou de política aí. Política é complicado. Política e religião. Futebol. Futebol. Vamos para a mensagem. Mensagem do Espírito Roberto. Aos olhos da maioria, todo fenômeno cuja causa é desconhecida ou não tem explicação se passa como se fosse sobrenatural. Quando se conhece a causa, por mais extraordinário que seja, se resulta de uma das leis da natureza. Portanto, o fato de algumas pessoas fazerem coisas que aos olhos de outras são vistos
como prodígios, pode estar relacionado a uma missão divina. Entenda que um verdadeiro profeta se reconhece pelas características morais, tendo como missão instruir sobre os ensinamentos e planejamentos divinos, ajudando na marcha progressiva da evolução humana. Por fim, saiba que um dia todos seremos profetas. Basta dedicação aos estudos relacionados às leis do nosso Criador, resultando em uma prática coesa desses ensinamentos. Mensagem do Espírito Roberto. Vamos concluindo aqui o nosso Evangelho. Vamos entrar na oração final. Vocês coloquem aí os seus pensamentos, os seus pedidos, os seus agradecimentos, aquilo que lhe é mais conveniente, tá bom? E assim, vamos encerrando o nosso Evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a induzir os melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus, a Jesus, que ilumine essa casa, que ilumine a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com quem há de convivermos e ilumine o caminho por onde há de percorrermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos à espiritualidade que esteja aqui e que esteja aí perto de vocês, que possa fluidificar nossas águas para que possamos fazer bom uso durante nossa semana. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso, vamos ficando por aqui. Antes de encerrarmos, se você não deixou o like, aproveite agora, deixa o like, compartilhe esse vídeo aí também nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais e nos visite na nossa. Estamos no TikTok, no Instagram e no Facebook. Tem conteúdo espírita diário. Então, nos visite lá e comece a nos seguir lá também. Comente aí, sei lá, tá com dúvida, tem algum questionamento? Pergunte, fique à vontade. Se a gente não souber, a gente vai procurar os universitários, mas uma resposta você vai receber, tá bom? E o sininho, não esquece aí do sininho, tá? E da inscrição também, tá bom? Então é isso. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana abençoada com amor, alegria, fé e gratidão. A gente se encontra na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, em ponto, sem falhar. Então, vai lá, nos acompanha, assista o vídeo. E foi um grande prazer ter vocês aqui conosco, tá? Um grande abraço, um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.